Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos gravar agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, que por enquanto, no período da pandemia, que já, graças a Deus, tem melhorado aí os índices. Vários cursos, aliás, no Calvário ao Céu já estão presenciais. O do Livro dos Espíritos, como nós temos grupos grandes, dois grupos aí com mais de 70 pessoas, nós optamos por até o final desse ano, até o fim de novembro, aí, quando temos as nossas férias dos cursos, continuar com as aulas gravadas. Importante dizer que o Calvário ao Céu não tem férias para as palestras, passes, reuniões mediúnicas, evangelização, mocidade, não tem férias. Apenas os cursos que nós interrompemos, justamente porque às vezes você tem grupos de 20 pessoas e nesse período de férias começam em 5 pessoas. Então, por experiências de anos anteriores, nós optamos por interromper. Então, lá pela última semana de novembro, primeira semana de dezembro, a gente dá uma interrompida e voltamos lá mais ao final de janeiro. Se você não tem o Livro dos Espíritos, passa lá na livraria do Calvário ao Céu. Você pode adquirir um Livro dos Espíritos ou pode ganhar um, porque nós temos Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos para doar também para as pessoas que necessitam. Nós vamos retomar o estudo aqui da questão 529. Que se deve pensar de balas encantadas a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Bom, na época os espíritos falam que é lenda, que isso não é imaginação. Eu diria que hoje isso já é uma realidade, Vou explicar. Nós temos mísseis, são balas, de uma forma diferente, que são teleguiados, que atingem fatalmente o alvo, que tem uma precisão incrível. Por exemplo, um míssil que é lançado de um navio lá em Santos, lá em Santos, no litoral paulista, um míssil lançado para atingir a mim, por exemplo, aqui. O erro dele é de 30 centímetros só, ele vai acertar no máximo 15 centímetros para cada lado aqui, ou seja, de uma precisão absurda, e ele é teleguiado, Então, essas balas encantadas, sem contar outros tipos de projéteis que eles se desviam pelo calor do corpo, por exemplo. Então, a tecnologia foi desenvolvida para que as balas, projéteis, aí, no caso mísseis, tenham isso. Então, aquilo que no século XIX era total ficção, nós teremos. Claro que isso não se aplica a um projétil normal de uma arma convencional aí, mas existem essas balas que se desviam, buscando o seu alvo de alguma maneira, não era disso que a questão estava falando, eu só estou dizendo que ela ficou, entre aspas, desatualizada no que tange a alguns tipos de projéteis que foram desenvolvidos aí pela ciência, mas não é assim que funciona, Quer dizer, normalmente o projétil, como falou na questão anterior, disparado, ele segue o seu curso natural, e se a pessoa se desviar, por exemplo, ele não será atingido, Ou entrar atrás de alguma parede, alguma coisa assim, a pessoa não será atingida. Questão 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Sim, o tempo todo, Nós temos as entidades superiores que dirigem cidades, entidades, países, que coordenam todo esse movimento, e eles são frequentemente contrariados por espíritos malfazejos, espíritos infelizes, que ainda não... Todos seremos espíritos puros um dia, mas alguns irmãos ainda se comprazem no mal, e eles se contrapõem a esses espíritos que são os coordenadores dos trabalhos, só que não com força suficiente para derrogar as leis de Deus, Eles podem atrapalhar, atrasar ali projetos, mas não com força suficiente
Deus está no leme, né, no comando, e as coisas vão acontecer segundo a lei de Deus. Se é permitido algum tipo de atraso, de ação desses espíritos, é porque nós ainda precisamos disso, ainda faz parte do nosso estágio evolutivo. Questão 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transformam as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Eles podem sim, podem fazer traquinagens aí de modo a atrapalhar algumas coisas da nossa vida cotidiana. E eles se divertem com isso. Mas os espíritos nos puxam a orelha aqui e falam, olha, na maioria das vezes essas coisas acontecem não por ação dos espíritos, mas porque nós nos colocamos numa situação bastante desfavorável. Ele fala assim, se a tua baixela, né, se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Então as pessoas falam assim, porque caiu a coisa da minha mão, os espíritos derrubaram. Falar que é impossível eles terem turvado a vista, a pessoa ter ficado com uma certa tontura ali, derrubado, não é impossível. Mas na maioria das vezes somos nós que derrubamos, quebramos e somos responsáveis por aquilo, né? Pessoas que têm o hábito de colocar tudo a culpa, terceirizar a culpa, né? Aquela brincadeira famosa, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, os espíritos fizeram com que eu quebrasse o copo. Olha, mas na maioria das vezes não, ainda que eles possam fazer alguma ação nesse sentido. 530A. Os espíritos que provocam discórdia agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia? As duas coisas. Essa é uma questão que, quando as pessoas procuram a casa espírita, em termos assim, de sensação de processo obsessivo, né? Falar, mas esses espíritos que podem estar acompanhando o indivíduo são inimigos do passado ou são espíritos que querem simplesmente assim, que se comprazem no mal ali momentaneamente? As duas coisas, né, gente? Porque olha, vamos imaginar o seguinte, alguém pode planejar um assalto, um crime em relação a outra pessoa especificamente, né? Porque um problema do passado pode fazer todo lá uma trama para prejudicar aquela pessoa. Ok, estou falando de encarnados, tá? Mas também, se nós formos descuidados, deixarmos a casa aberta, sem nenhum tipo de proteção, alguém pode se aproveitar disso. Alguém que nem conhece a gente pode passar lá e falar, opa, tá fácil aqui, vou tentar pegar alguma coisa nessa residência. Então, tanto pode ser alguém, um espírito qualquer, que nem nos conhece e que se aproveitaram da nossa fragilidade, né, da nossa, digamos, falta de previdência, né, e nos prejudicaram ali momentaneamente. Como pode ser um inimigo do passado. Então, né, não tem como nós sabermos, mas para nos defendermos disso, as ações são as mesmas. Veremos nas questões posteriores que nós temos como nos defender dessas ações malfazejas, né? 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a vida corpórea? Às vezes sim, às vezes não. Então nós temos um inimigo durante a vida e eles desencarnam e ficam amigos da gente? Muitas vezes não, porque continuam nutrindo aquele ódio, né? Se tornam, como a gente costuma falar, obsessores. Isso pode durar várias encarnações, né? Inimizades que nós sabemos duram várias encarnações. Aí precisamos reencarnar junto enquanto família para aprendermos a nos amar, para podermos então superar aquela dificuldade do passado. Mas também, às vezes, ao desencarnar, o espírito percebe que era uma bobagem, uma infantilidade, aquela
picuinha lá e deixa para lá. Isso acontece durante a vida. Por exemplo, uma briga lá na escola. Aí as pessoas crescem, falam, é coisa da infância lá, deixa isso para lá e se tornam grandes amigos, tal. Então, o espírito pode, ao desencarnar, perceber que era uma infantilidade e não ter mais algo contra o outro, mas em coisas mais sérias ele pode levar sim por muito tempo.